O primeiro aspecto que eu quero destacar com você é geopolítico. Essas histórias, elas se passam na Frígia. A Frígia, atual Turquia, é uma região que havia sido anexada pela Grécia, portanto, colônia da Grécia. Território estrangeiro, terra do outro, terra em que outros valores, outras forças estão operando, mas que está sob domínio da Grécia. Em que região que recebe os marcos desse domínio, que recebe as características do exercício desse poder, portanto, uma região que está subjugada. A música que é feita ali, conquanto o território houvesse sido englobado, né, aglutinado ao território grego, é, entretanto, música do outro. É a música estranha, é a música estrangeira. Com muita condescendência, o grego poderia dizer que aquela música é uma música exótica, do exos, do de fora, do ao redor. Essa música exótica de fora pode ser louvada por ser extravagante, e aqui também a palavra extravagante é do extravagante, é daquele que vaga externamente, que vaga ao redor, que não pertence ao centro da nossa civilidade, onde ali sim estão expressos os valores éticos e culturais que nós acordamos e desenvolvemos e dos quais somos orgulhosos em dizer essa é a nossa cultura, esses são os nossos valores, isso é o que está debaixo do nosso ethos, da nossa ética, dos nossos princípios. Bem, esse olhar grego sobre essa música, a respeito dessa música que é feita na Frígia, não é apenas um olhar histórico. Esse aspecto geopolítico até hoje influencia a gente e se faz sentir todas as vezes que eu e você, ouvindo uma música que seja de um outro povo, uma música que é construída num outro sistema cultural, com outros valores, todas as vezes que eu digo essa é uma música desordenada, isso não faz sentido, isso é inferior, eu estou dando provas da minha incapacidade de abrir-me e de expor-me e de exercer a coragem de olhar e ouvir e mergulhar nessa experiência desconhecida. Para isso é preciso coragem. Para isso não me serve a estreiteza de estar ali preso e arraigado aos valores que eu nutro como sendo os melhores, como sendo superiores, que são os meus. Mais ainda, esse estranhamento que me leva a repelir esse tipo de expressão artística dá provas da minha incapacidade e da minha falta de recursos, falta de instrumentos, falta de mecanismos para fruir dessa musicalidade. Eu preciso de um ouvido especial para poder entrar nesse outro universo. O estar diante dessa música do outro me convida a um alargamento da minha própria musicalidade, da maneira como eu me relaciono com a música, em que eu trago a minha bagagem, em que eu experimento a possibilidade de expandir, de somar a essa bagagem com novos elementos. Portanto, muito cuidado com a visão preconceituosa diante da música do outro. A música do outro não é uma música sem ordem ou sem valor. É uma música onde outras ordens ou desordens operam, onde outras forças e valores operam. A música do campo, que em muitos povos a gente reconhece como sendo a música folclórica, né? Uma música que vem por via de transmissão oral, que vem sendo passada de geração em geração, que tem preocupações outras que não são as nossas preocupações da deliberação e do juízo e do exercício da composição autoral de um indivíduo, mas parece ser a voz de todo um povo, uma voz difusa e que na verdade é a voz de cada um.
essa experiência, que é a experiência da música folclórica, ela não é inferior. Gerações como aquelas que a gente reconhece no século XIX, naquele período na Europa chamado de romantismo, tiveram essa visão de perceber que a música folclórica seria justamente uma resposta às frustrações da modernidade. Toda a promessa do moderno, da tecnologia, dos avanços havia simplesmente fementido, havia falhado, não deu conta das expectativas que em torno dela foram estabelecidas. E aí o olhar vai retornar a um passado, diferentes passados, passados míticos, passados shakespearianos, por exemplo, mas sobretudo um passado que é o passado originário e originador do povo, ou seja, a busca de saber se nas raízes, se nos fundamentos daquelas culturas, portanto, e nas suas expressões, portanto, folclore, se poderia ser ali encontrada uma pureza dessa voz, dessa música, dessa expressão artística, que é ela mesmo expressão da vontade que existe na própria natureza. Assim como a natureza tem os seus processos e impõe uma vontade, um movimento que leva as coisas a crescer, a se desenvolver e a se decompor, que da mesma maneira parte dessa vontade, dessa força, dessa potência telúrica da própria terra seria também respondida pelo músico, pelo artista daquele momento, que havia ali também numa relação idílica, idealizada, mais direta com a Terra. Então, esses anônimos haveriam então criado as suas expressões artísticas numa dimensão simbólica, numa dimensão mítica, né? Essa seria a música folclórica. Bem, a primeira palavra, então, aqui é uma palavra quase que de aviso, ela escapa um pouco da análise dos mitos, mas dá para a gente um sinal de muito cuidado quando estivermos diante da música do outro. Pode ser que precisemos de outros ouvidos, né? De que os valores, que são aqueles que valem na minha cultura, não encontrem correspondência nessas outras expressões. Portanto, ali eu preciso de um outro ouvido, de outra afinação, de outra sintonia para perceber o que ali está sendo dito, quais são os valores que estão pulsando e transbordando nessas outras expressões. Esse é o primeiro ponto. Espero que você continue comigo. Eu quero agora tratar com você de um personagem muito importante que aparece, que é o Sileno. Esse professor que traz uma sabedoria que parece ser uma bagunça, uma sabedoria politicamente incorreta, uma sabedoria um tanto pessimista. Quem é esse professor que aparece aí? Esse tal de Sileno, professor de Dioniso. Vamos lá?